escreveram um romance e depois resolveram compartilhar a paixão pela leitura e pela escrita em um projeto desenvolvido com uma escola da Rede Pública de Ensino de Piracicaba. No Conexão Unimep de hoje, recebemos a ex-unimepiana do curso de jornalismo, Larissa Molina, e Viviane Monge. Meninas, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui hoje, ao Conexão Unimep. E todo mundo fala que a gente não pode passar pela vida sem plantar uma árvore, escrever um livro. Então eu gostaria de saber de vocês, como surgiu essa ideia de vocês juntas começarem a escrever um livro? A história, na verdade, faz 16 anos que já começou essa nossa história de escrever histórias. Porque eu tinha 12 anos de idade quando eu decidi escrever um livro e dei início ao meu primeiro livro. E nessa época eu já era amiga da Vivian e convidei ela. Falei assim, venha comigo escrever uma história, o que você acha? E foi assim que começou a nossa trajetória. Ela tinha 14 anos e eu 12 anos. Mas a história não é a mesma do livro que vocês publicaram recentemente? Não é essa, que a gente publicou recentemente, A Intocável, mas a gente já está revisando essa primeira história que a gente escreveu lá atrás para colocar na Amazon. Então, sim, se tornou um livro também. E por que escrever um romance, né? Porque vocês gostam? É uma paixão assim na área da literatura de vocês? Sim, a gente sempre gostou, sempre leu muito, né, os romances. E quando a Larissa teve essa primeira ideia, era justamente pensando em escrever alguma coisa que ela não encontrava em nenhum livro, que é justamente esse que ela falou que é a primeira história que a gente escreveu. E como a gente gosta desse gênero, a gente continuou nessa linha. Só que o primeiro livro é um romance de época, mais para a parte do drama, e esse aqui já é um romance mais atual. Assim, sem dar um spoiler sobre o livro, mas de maneira geral do que se trata. A Intocável, né? A Intocável é a história de um empresário argentino que se torna viúvo muito cedo. Ele estava dirigindo o seu veículo e sofre um acidente. Então, ele perde essa esposa que ele amava demais. Então, ele passa por um período muito grande de depressão, ele se afasta do trabalho, dos amigos. E aí, ele procura ajuda. Ele começa a fazer um pouquinho de terapia. E aí, nessa ajuda, ela fala para ele, você tem que recomeçar a sua vida, você tem que esquecer um pouquinho o que foi esse amor e você tem que partir de novo para outra história. E aí, ele acaba entrando num pub e acaba bebendo bastante, jogando nesse dia. E nesse mesmo pub tem inclusive uma funcionária da própria empresa dele, que é inclusive estilista, e ela olha para ele e fala, nossa, eu preciso salvar ele dessa situação. Então aí que começa, ela acaba depois se apaixonando por ele, e ela vai tentar conquistar ele de tudo quanto é jeito, né? E só que depois vai ter um segredo nesse meio dessa história e eles acabam viajando para Marrocos e é onde esse segredo vai se desenrolar. E daí é o spoiler que a gente não pode dar. Tem que esperar para ler, né? E quando a gente pensa assim, no ato de escrever, no processo de escrita, pelo menos eu imagino algo muito individual, né? A gente sentar e escrever. Como que vocês compartilharam a tarefa de escrever um livro? Porque deve ser difícil, né? Não sei, uma faz um capítulo, a outra revisa. Como foi? No começo, a gente brinca que a gente realmente dividia o teclado do computador. Porque como começou assim, a gente era muito jovem, era o nosso divertimento. Então, eu ia na casa dela ou ela ia na minha casa para a gente escrever junto, pensar junto e sonhar junto. Depois, no segundo livro, que é A Intocável, aí já se tornou algo mais assim, profissional. Então, a gente pensou toda a história junto, cada uma dando a sua parte, a sua ideia. E aí, a gente foi depois resumindo cada capítulo, o que deveria conter em cada capítulo. E a gente dividia. Esse capítulo é seu, o próximo é meu. Geralmente é um sim ou um não. Uhum. E depois entra aquela parte que já é até a parte do jornalismo, né? Que é a editoração. Que é você pegar tudo aquilo e transformar numa única linguagem para que quem for ler nem perceba onde é uma, onde é outra que escreveu. Uhum. E quanto tempo durou todo esse processo, desde a escrita até a publicação do livro? A Intocável demorou mais ou menos uns 2 anos, né? E o primeiro, que a gente está falando bastante, desde 14 anos, no caso, e a Larissa tinha 12, então faz uns 16 anos que a gente está aí. Revisa e revisa, mas é porque a gente vai amadurecendo, né? A história praticamente vai amadurecendo junto com a gente.
Então agora vai sair, se Deus quiser. Agora sai. E às vezes a gente pega um texto antigo e você fala, nossa, eu que escrevi isso, né? Porque toda vez que a gente lê, a gente encontra uma coisa que a gente gostaria de mudar, gostaria de fazer diferente. Acredito que isso deva ser muito difícil quando a gente está publicando um livro. Sim. Né? Será que eu mexo, não mexo, melhoro, não melhoro? Esse livro mesmo, acho que já passou por umas 10 revisões, assim, sem brincadeira. E agora foi a última. E ainda uma versão anterior, a gente já tinha deixado disponível na internet gratuitamente. E foi legal, porque a gente conseguiu 7.000 visualizações. Então, a gente está esperançosa em publicar esse também. E a partir do livro, desse último projeto, né, da publicação da Intocável, vocês resolveram fazer um projeto, desenvolver um projeto em conjunto com as escolas. Conta pra gente como ele funciona. Isso. O convite inicial partiu de uma diretora, que é a Valdete, uma diretora aqui do Dom Eduardo, que é uma escola estadual aqui de Piracicaba. E ela entrou em contato com a gente porque ela é nossa conterrânea lá em Rio das Pedras. Ela falou, nossa, eu vi que interessante, vocês publicaram um livro, a gente poderia fazer uma parceria. E aí eu e a Larissa, a gente sentou e conversou o que seria interessante levar para essa escola. Então, o projeto inicial era levar para eles um pouco da experiência do que era ser escritor. Então, a gente fez um talk show com eles. Então, eles podiam perguntar, nos entrevistaram, né, resumindo. E depois, a gente lançou um concurso de contos para eles. Então, assim, sempre incentivando essa parte da escrita criativa. E a partir do concurso de contos, os alunos que foram vencedores puderam visitar a livraria no shopping para justamente escolher o livro que eles quisessem. Então, esse foi a maior premiação para eles. E o mais legal também é que a gente organizou uma sessão de autógrafos para esses alunos na própria escola, porque a escola abraçou realmente o projeto e desenvolveram um pequeno livro, sabe, com os melhores contos. Os alunos fizeram, inclusive, ilustrações das histórias. E aí a gente fez uma tarde de autógrafos desses alunos, autografando as próprias histórias, né? Então foi um dia de escritor para eles. E quais, vocês se lembram, se recordam, quais foram as perguntas mais frequentes? Assim, quais eram as principais dúvidas que eles tinham sobre o que é ser um escritor? Nossa, eu acho que eles perguntaram bastante com relação a isso, qual era a dificuldade de escrever em dois, perguntaram sobre a nossa amizade, se não tinha acontecido alguma coisa nesse meio do caminho. Vocês brigaram, se a gente brigava. Eles perguntaram bastante também sobre o gênero. E perguntaram bastante também quais as dicas que a gente podia dar para começar a escrever um livro. O que a gente poderia dizer para eles para iniciar nessa área, né? Porque é difícil a gente ter contato hoje. Se a gente pensar nessa profissão de escritor, é difícil, de autor, né? Quem que a gente conhece? É sempre alguém muito intocável, exatamente, né? Muito é difícil mesmo. Então foi bem interessante. Uma das perguntas que me marcou bastante foi surpreendente. Um aluno olhou pra gente e falou assim, eu queria saber se depois que o livro estava pronto, vocês olharam e encontraram erros. E ouvir isso de uma criança é surpreendente, porque um adulto pode pensar, mas nunca tinha visto uma criança pensar no pós. E realmente ele tocou em algo que é real, né? Depois do livro pronto, você encontra muitas coisas que falhas, que poderia ter feito diferente. Então, assim, eles estão inteligentíssimos e curiosíssimos, isso é muito bacana. E sobre o que foram os contos, né? Não só os premiados, mas de maneira geral, teve um tema para todos ou era tema livre? Na verdade, a gente apresentou uma imagem para eles e era a imagem de uma criança olhando para a lua e com alguns brinquedos ao redor. E aí, a partir disso, eles tinham que criar uma história e surgiram, assim, histórias incríveis. Essa foi uma primeira experiência de vocês com as escolas. A ideia é que vocês prossigam com essa iniciativa? Nós pretendemos sim continuar com esse projeto, queremos visitar muitas outras escolas no ano que vem, porque foi uma experiência muito interessante para nós e a gente percebeu que para os alunos também. E a gente busca um país com muito mais leitores e muitos mais escritores também, então a gente quer continuar o projeto. E a gente está falando tanto do projeto, né? Ele aconteceu ainda esse ano, no primeiro semestre, quando foi?
Foi no primeiro semestre, né, Vi? Foi no primeiro semestre. A gente visitou muitas outras escolas também, não foi só a Dom Eduardo. É que na Dom Eduardo a gente fez o concurso, mas outras escolas também nos convidaram para contar um pouquinho sobre a gente, sobre a nossa trajetória. E qual a faixa etária das crianças que vocês conversaram lá na escola? A maioria foi do 6º ao 9º ano, mas também a gente já foi em escolas que as crianças tinham idades menores. Então aí já surgem outros tipos de pergunta, né? Uhum. Mas foi interessante de tudo quanto é escola, foi interessante. Sim. E vocês, então, são leitoras assíduas? A Larissa é jornalista, ex-unimipiana aqui da casa. Você vive a sua área de formação mesmo, não tem nada a ver com a parte da escrita, né? Sim, eu sou fisioterapeuta, trabalho dentro de UTIs, né? Dentro de hospitais. E aí, assim, como eu sempre gostei de ler e sempre li muito essa parte de romance, eu falava para a Larissa que era, assim, uma forma de uma válvula de escape mesmo, de você sentar e escrever outra coisa que você vê no seu dia a dia. Então, eu acabei agora abraçando essa parte, eu tento unir as duas profissões e vamos junto. Então, só para a gente finalizar o nosso programa, quem tiver interesse em adquirir o livro de vocês, onde ele está à venda? Em Piracicaba, ele está na Livraria Nobel, do Shopping Piracicaba, mas também pode ser encontrado em outras livrarias, como a Saraiva, Cultura, na região ali do Paraná também está, na Livraria Rede Curitiba. Na internet também está disponível na Amazon, mas como livro físico. Até mesmo em sites da Magazine Luiza, Lojas Americanas, Submarino, é só procurar na internet que encontra. Muito legal, então a divulgação de vocês assim, não ficou só a nível regional, né? Foi uma publicação mesmo que está atingindo aí vários lugares do nosso país, de maneira geral, né? Sim, na verdade já é a realização de um sonho, é uma conquista, né? Que a gente não esperava que ia conseguir alcançar várias regiões do país. E só, novamente, vou falar de novo para a gente encerrar, quem estiver assistindo a nossa entrevista, gostar de escrever, assim, qual é o primeiro passo para se começar a escrita de um livro? É força de vontade? É organizar as ideias? Porque deve ser difícil focar. O difícil mesmo deve ser começar, né? Porque a partir do momento que você dá um start ali no texto, acredito que não que o resto seja mais fácil, mas pelo menos já dá um incentivo maior para prosseguir aí na escrita. Sim, acredito assim, olha, que quando você quer escrever um livro e uma história te inspira, antes de você sentar para escrever, você tem que saber qual é o começo, o meio e o fim. E a partir desses 3 pilares é que você vai se guiar. E eu falo sempre que a pessoa tem que se perguntar, por exemplo, às vezes ela sabe o meio da história, mas não sabe o começo. Ela tem que se perguntar, para que esse meio aconteça, o que vem antes? E aí um vai puxando o outro capítulo. E depois o interessante é realmente você se organizar, é pensar realmente cada capítulo, pensar cada personagem que vai ter na sua história, porque antes de tudo, além da inspiração, tem que ter organização, força de vontade e se colocar a escrever nem que seja um parágrafo por dia, porque senão a gente vai se distanciando da história e fica cada vez mais difícil continuar. Então tá bom, meninos, gostaria de agradecer novamente a presença de vocês e parabéns pela realização desse sonho, concretização mesmo desse projeto. Nós que agradecemos pela oportunidade e é sempre muito bom voltar à Unimep. E eu agradeço a oportunidade também, mesmo não sendo daqui, né? Vocês abriram as portas pra gente. Obrigada, viu? E obrigada a você também que nos acompanhou em mais essa edição do programa Conexão Unimep. Para acompanhar outros programas que já foram ao ar, acesse tvunimep.com.br ou a nossa página no YouTube, youtube.com/tvunimep. Tchau e até a próxima!